Suporte mais forte do Bitcoin, 40 mil dólares. E, na verdade, ele tocou exatamente na metade do triângulo simétrico que a gente veio falando. Tá? Então, ele tocou exatamente na região de manipulação do smart money. E aí você se pergunta, e agora? E agora? O que eu devo fazer? Tá? Bom, pessoal, adicionei a média de 8 semanal aqui. Tá? Uma das formas de você fazer dinheiro no mercado é o seguinte, é você utilizar um setup muito simples que se chama média de 8 semanal. Tá? Então, a média de 8 semanal, quando o preço está acima da média de 8 semanal, nós vamos procurar por períodos de compra ou períodos longos de compra. Quando está abaixo, nós procuramos por venda. Só que tem um pequeno detalhe nesse setup. Um pequeno detalhe nesse setup, tá? Que é o seguinte, manipulações. Existem manipulações de tudo que é tipo dentro do mercado cripto. Nós temos manipulações em triângulo simétrico, manipulações de institucionais, tá? Uma brincadeira, uma sacanagem que estão fazendo com a gente aqui, uma manipulação de smart money. E nós temos, então, que setar sempre onde estão nossos topos, resistências e suportes mais fortes, tá? Bom, pessoal, nós estamos apoiados exatamente em um suporte, tá? Essa é uma região em que o preço ele vai tomar uma decisão muito importante aí para os próximos períodos, tá? A gente anteontem veio abaixo da média 8 semanal, depois de um bom tempo. Nós tocamos de volta na média 8 semanal, ele fugiu um pouquinho da média 8 semanal, tá? O preço agora, ele tende a dar uma segurada, por quê? Porque é uma região compradora, tá? Então, a metade do triângulo é uma região compradora. Isso significa que nós vamos ter uma lateralidade aqui, provavelmente nas próximas 48 horas. Então, hoje e amanhã, provavelmente nós vamos ter uma lateralidade, tá? A gente tem que entender como é que está agindo o preço. Então, esse suporte aqui, que ele está sendo testado, né? Que é uma região que tem muita importância, tá? É uma região que já foi tocada com resistência, já foi rompida, já foi voltada como suporte, já testou com resistência novamente, já testou como suporte e resistência, já testou como suporte, resistência, resistência, resistência e suporte, tá? Então é uma região de interesse, 40 mil e 42 mil dólares é uma região de interesse. É uma região longa e ela também é o limite de uma bandeira de baixa, tá? Então, se você pegar aqui, ó, essa manipulação resultante desse triângulo simétrico que o preço voltou, nada mais é do que uma bandeira de baixa gigantesca no gráfico diário, tá? Então, se você pegar aqui e jogar aqui, o preço ele está fazendo exatamente isso daqui, ó. Ele fez a tendência, ele fez a contra-tendência e ele quer agora possivelmente romper para o preço continuar caindo, tá? Então ele tem uma bandeira de baixa formada aqui. Para ele caracterizar-se como uma bandeira de baixa e o preço entregar mais queda, tá? O mercado entregar mais baixa, nós temos que inevitavelmente perder este suporte aqui. Esse suporte aqui é extremamente forte, tá? Suporte de 40 mil dólares por unidade. Na verdade, é 39.800 dólares, tá? Esse suporte aqui, então, sendo o mais relevante aí para o Bitcoin, uma vez perdido, ele vai retomar a tendência de baixa anterior. Então, ele tende a querer entregar mais queda pela frente se ele perder esse suporte. Então, nós estamos entre a cruz e a espada, tá? Basicamente isso, nós estamos entre o céu e o inferno, nós estamos num ponto de decisão agora, nessa semana, em o mercado derreter de vez ou não, tá? Bom, se ele se segurar aqui, ele está tentando fazer barra de inversão nesse suporte aqui. Se o suporte for forte o suficiente e o preço conseguir voltar acima da média 8 semanal que está aqui, voltar para essa região aqui da metade desse canal e conseguir romper, a gente volta a ter grandes chances de fazer o rompimento desse topo aqui. Isso aqui seria um pivô de alta, tá? Olhando agora como está o cenário aqui, né? Ele está bem negativo, na minha opinião, tá? Por quê? Porque ele perdeu a região 68 de Fibonacci desse último movimento de alta aqui no gráfico diário, tá? Ele retestou essa região, não conseguiu se manter acima, então o comum é ele voltar para essa região de 41.200 dólares e ter um pouco de dificuldade de superar ela, tá? Se ele bater nessa região, ele vai tocar na média 8 semanal, vai fazer o pivô de baixa
Se ele apontar para baixo, então, por exemplo, se ele produzir uns 2 dias verdes e ele não conseguir romper essa barra aqui de cima, tá? Ele vai voltar a cair e possivelmente vai dar carga para perder esse fundo anterior aqui. Ele perdendo esse fundo anterior, ele vai querer perder esse fundo anterior aqui, ele vai querer perder esse aqui, ele vai querer perder esse daqui. Ou seja, ele vai querer iniciar uma tendência de baixa, tá? Enquanto ele se manter costurando a média de 8 com o mesmo tamanho, então a porção superior tem o mesmo tamanho da porção inferior, ele ainda vai estar em quê? Em acumulação. Então, ele pode costurar um pouco a média antes de tomar a decisão, como se fosse um novo triângulo simétrico se formando, tá? Eu acho que não vai demorar muito para isso acontecer. Não acho, porque a gente está já no dia 12 de abril e o mensal aqui, ele perdeu essa mínima aqui, e se ele não conseguir recuperar desta mínima aqui, ele vai aumentar grandes as chances de, no próximo mês, perder esse fundo anterior aqui, o fundo dos 37 mil dólares, né? Que é a região onde foi o toque da mínima do mês anterior, do toque da mínima do mês de março, tá? E aí ele inicia, de fato, né, mais meses de baixa, tá? Mais uns 2 ou 3 meses de baixa, ele pode retomar a tendência de baixa. Pois bem, a gente está olhando isso daqui, mas é um olho no Bitcoin e outro olho no S&P 500. O mercado convencional está diretamente conectado com o mercado cripto, tá? Tanto é que a média de 8 semanal que serve para o Bitcoin também serve como regrinha para o S&P 500. Eu tenho certeza que se o S&P 500 perder rejeição, tiver uma rejeição entre hoje e amanhã, na média 8 semanal aqui, ou seja, provocar mais um candle de baixa aqui, tá? Ele vai dar um start de tendência de baixa. Lembrando, né? Tendência de baixa quando é que se inicia? Barra decimal com rompimento de uma média ou rompimento de uma LTB ou de uma LTA. Barra de confirmação ou barra doji, no caso, né? Uma barra doji de indefinição. Isso aqui foi uma barra inside bar e uma barra de continuidade, tá? Então, se ele tiver uma barra vermelha amanhã, abaixo da média 8 semanal, isso para mim vai representar o quê? Um pivô de baixa abaixo da média 8 semanal no gráfico do S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, fazendo com que o apetite ao risco desses investidores diminua grandemente. Ou seja, aumenta a procura por investir em bonds. O pessoal, os grandes, né, os baleiudos, os institucionais, eles acabam saindo dos ativos de risco, ou os ativos mais voláteis, acabam trocando o lucro desses ativos ou o dinheiro desses ativos por investimentos em ativos menos rentáveis, mas mais seguros, temporariamente falando, tá? E aí ele pode derreter. Então, o S&P 500 aqui, ó, ele precisa fazer um pivô de alta, e se manter pelo menos acima da região 0,618 de Fibonacci, mas eu encaro que se ele perder, tiver uma barra vermelha aqui, ele vai rapidamente vir buscar aqui embaixo, tá? Na ponta da cunha, na ponta dessa cunha descendente de alta, tá? Então, aqui eu desenhei a cunha, temos o preço tentando romper acima e perdendo o suporte por enquanto. Se esse suporte não voltar acima logo, então ele precisa, entre hoje e amanhã, romper acima dessa região. Ele teria que aparecer amanhã um verdinho assim, para indicar uma possível altinha do BTC. Caso ele não consiga essa alta, ele perder a mínima do dia de hoje, nós vamos ter mais queda provável aí nos mercados mais voláteis, tá? Então a gente está entre o céu e o inferno, literalmente, estamos num ponto de decisão bem importante aí no mercado. E o mensal de maio vai ser bem significativo para a gente, porque o mensal de maio, então, vai ser a continuação da tendência de baixa se ele perder os fundos anteriores, tá? Bom, nós temos aqui basicamente isso, essa condição ainda de período longo de acumulação, pelo visto, mais queda pela frente, graças a Deus. Se acontecer, eu vou ficar bem faceiro. Nós temos aqui também no Ethereum da Massa, EtherUSD. Ó, no EtherUSD, mesmo sinal do S&P 500 está sinalizando no Ether da Massa, tá? Então, o Ether é o seguinte, barra de sinal de baixa, rompimento da média 8 semanal.
barra inside bar. O que precisa agora para iniciar a queda forte? Mais uma barra vermelha de baixa sequencial depois dessa barra inside bar. Ou seja, se o preço cair amanhã para 2.800, vai aumentar muito a probabilidade dele iniciar uma tendência de alta, tá? Então essa é uma inside bar abaixo da média 8 semanal, significa que as próximas semanas ele vai querer entregar quedas, vai querer entregar baixas, tá? O Ethereum ele ainda não chegou ainda no triângulo simétrico que ele fez, tá? Então ele não chegou na ponta do triângulo simétrico, o que indica que a ponta do triângulo simétrico dele é 2.600, tá? Então 2.600 seria o alvo aí de uma possível queda uma possível continuação do Ethereum, uma possível continuação de queda do Ethereum até a região dos 2.600, tá? Então 2.600 seria a região de defesa e a região de suporte mais forte do Ethereum da massa. Essa é a região onde tem mais controle de smart money, né? Onde o smart money provavelmente teria algumas ordens compradoras aqui nessa região para dar uma segurada, tal como aconteceu com o nosso querido BTC, a moedinha da praia. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofa!